Milionário chora ao conhecer o motivo que leva a mendiga negra a pedir um pai. Era uma manhã cinzenta na cidade. As nuvens pesadas pareciam refletir a opressão que pairava sobre as ruas. Alexandre, um milionário com a pele tanjada e o olhar endurecido, saiu do seu luxuoso apartamento no 10º andar de um prédio de vidro reluzente. Ele era conhecido por seu estilo de vida extravagante e seu coração fechado. Mas, naquela manhã, algo estava prestes a mudar. Ao atravessar a esquina, Alexandre avistou Lúcia. Ela estava sentada no chão, envolta por um cobertor puído, com um olhar perdido. Diferente de muitos que pedem moedas, Lúcia apenas buscava carinho e atenção. Sua súplica era por um pai que nunca conheceu. Uma história crua e triste que ecoava pelos becos da cidade como um grito abafado, mas inescapável. O ar era denso, carregado pela poluição e pela solidão. Alexandre fez o que sempre fez. Ignorou, mas algo naquele olhar, uma mistura de dor e esperança, o paralisou. Lúcia não tinha apenas a história de uma mulher em situação de rua. Suas palavras carregavam um peso invisível de segredos e traumas. Quando os olhos dela encontraram os seus, ele sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. "Por que você nunca esteve lá?" perguntou ela, sem rodeios, fazendo com que ele se lembrasse de seu próprio passado. "Corta", pensou Alexandre. Tudo pareceu se despedaçar. Ele nunca conheceu seu pai, um homem que deixou um rastro de mistério e tragédia. E agora, ao ouvir Lúcia, isso confrontava de uma forma que ele nunca esperou. Sua história estava entrelaçada com a dela. Quando ela começou a relatar eventos de sua infância, Alexandre percebeu que seu pai esteve no centro de uma tragédia familiar, que afetou não apenas sua própria vida, mas a de Lúcia também. O mundo à volta deles parecia desvanecer. Todos os barulhos da cidade, os gritos, as buzinas, tudo se tornava um eco distante. Era só ele e ela. Um profundo dilema surgiu. De um lado, a vida confortável que ele construíra. De outro, a chance de se conectar com algo que nunca teve. Poderia ele enfrentar seus próprios medos e buscar a verdade? Ou preferia permanecer na sua bolha de riqueza e indiferença? A tensão crescia. Alexandre começou a explorar essa conexão, mas logo percebeu que um antigo rival, alguém que se beneficiava de esconder os segredos do passado, estava desesperado para impedir que essa verdade viesse à tona. Cada nova revelação trazia à tona peças de um quebra-cabeça que ele nunca imaginou que existisse. No auge desse turbilhão emocional, Lúcia olhou bem nos olhos de Alexandre e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, questionou: "Você pode ser o pai que nunca tive?" As palavras, carregadas de esperança e dor, deixaram o bilionário em estado de choque. Ele percebeu que suas vidas estavam irremediavelmente entrelaçadas, e o que faria a seguir era incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alexandre ficou paralisado. As palavras de Lúcia ressoavam em sua mente como um eco.
envolvendo-o em um redemoinho de emoções. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não surgiram. Antes que pudesse formar uma frase, uma explosão de gritos cortou o ar. Um barulho ensurdecedor. Meio da rua, um carro derrapou, pneus gritando e passou como um raio. Era um veículo luxuoso, brilhando sob a luz pálida do dia. Mas ele não desacelerou. O pânico se espalhou. Pessoas começaram a gritar, correndo em direções opostas. A cena se tornava um caos que ele não conseguia processar. "Lúcia!" ele gritou. Mas foi tarde demais. O carro bateu num dos pedestres que estavam na calçada. Um homem que estava tão imerso em seus próprios problemas que não percebeu o perigo. O impacto foi brutal. O corpo do homem voou para o ar e caiu pesadamente no chão. Um silêncio angustiante pairou sobre o lugar. Alexandre teve o impulso de correr até o homem, mas algo o deteve. Naquela fração de segundo, viu Lúcia se levantar. Seu olhar estava fixo no carro, agora parado à distância. Um olhar de horror profundo, como se o mundo estivesse morrendo ao seu redor. Ela se virou novamente para Alexandre e, de repente, tudo ficou claro. Aquele homem no chão era seu pai. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele havia fugido de sua verdade por tanto tempo, e ali estava, a realidade estourando em sua frente. Lúcia não era apenas uma desconhecida pedindo carinho. Ela era a filha de um homem que ele nunca conhecera. O pai que se foi, deixando-la com as mágoas profundas de não ser amada. O pai que Alexandre não conseguiu perdoar, mas que agora, de alguma forma, unia suas vidas de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. As sirenes da ambulância começaram a soar ao longe, mas Alexandre e Lúcia estavam presos em um momento que parecia eterno. Foi ele, foi seu pai, ela exclamou entre lágrimas enquanto os paramédicos se aproximavam. O homem jazendo no chão estava envolto em um manto de tragédia que cruzava décadas. O sofrimento de Lúcia, sua busca. Ele não conseguia dizer nada, a dor e a confusão em seu peito crescendo. O que significava isso? Ele era o milionário que tinha tudo, mas agora se via no meio de uma tempestade emocional sem precedentes. E o que fazer com essa conexão? Você não pode simplesmente desaparecer agora. Sua voz estava embargada. Lúcia olhou para ele, a fragilidade em seus olhos, agora misturada à determinação. A verdade está vindo à tona, Alexandre. Precisamos enfrentar isso. De repente, um grito cortou o ar. Não! Não deixem ele morrer! O homem começou a se contorcer, tentado a levantar-se, como se lutasse contra a morte, contra o destino que o aguardava. E neste instante, Alexandre percebeu que não era apenas um acidente. Havia algo mais, uma conspiração em cima do que aconteceu. Ele sentiu um arrepio, uma onda de medo. O homem que estava no chão não era apenas qualquer pessoa. À medida que as coisas começavam a se desenrolar, Alexandre percebeu que ninguém era o que parecia. Seu coração disparou. Estava prestes a descobrir segredos que podiam desmantelar não apenas sua vida, mas a de Lúcia também. O estrondo da sirene se aproximava, mas esse não era o fim, apenas o princípio de uma nova e ameaçadora jornada. O que Lúcia realmente sabia? Qual era o seu papel nisso tudo? E, mais importante, o que Alexandre estava prestes a descobrir sobre si mesmo e sobre o pai que ele nunca conheceu? Sem respostas, a realidade se tornava um labirinto de mistério e pavor. Alexandre estava paralisado. As palavras de Lúcia ressoavam em sua mente como um eco, envolvendo-o em um redemoinho de emoções. A adrenalina o atravessou, pulsando. Ele queria correr até o homem caído, mas era como se uma corrente invisível o mantivesse ali, preso. E então,
Em meio ao caos, Luzia se virou novamente. Seus olhos grandes e cheios de dor. A verdade está vindo à tona, Alexandre. Precisamos enfrentar isso. Mas antes que pudessem processar a gravidade da situação, um novo grito ecoou na rua. Um homem de blazer escuro apareceu do meio da multidão. Seus olhos eram frios como gelo, e sua expressão carregava uma mistura de determinação e desespero. Diga a verdade! Diga que foi você quem o matou! Ele apontou para Alexandre como um alvo. O caos ao redor deles ficou silencioso. Todos os olhares se voltaram, capturando a tensão crescente. Alexandre sentiu seu coração disparar. Como assim? Eu não fiz nada! Ele piscou em choque enquanto a multidão murmurava confusa. E se eu disser que você e Lúcia são mais do que apenas estranhos? O homem afastou-se da multidão, avançando em direção a eles por passos largos. Vocês têm um laço que ninguém conhece, uma ligação mais profunda do que imaginam. Os murmúrios tornaram-se sussurros, e a multidão se juntou, ansiosa por mais. Lúcia olhou para Alexandre com seus olhos cheios de incerteza e raiva. O que você sabe? Ela questionou, a voz trêmula. Eu sei que seu pai é o mesmo que o dele. O homem apontou para o corpo do chão. Se ele morrer, vai levar todos os segredos com ele. E vocês dois, juntos, podem desvendar a verdade antes que seja tarde demais. O impacto das palavras dele fez o chão parecer instável sob os pés de Alexandre. Ele sempre achou que sua vida tinha sido uma sequência de eventos previsíveis, mas agora tudo parecia desmoronar. Impossível! Você está dizendo que, sim, e se não agirmos rápido, todos irão se calar para sempre. Ele olhou de volta para o corpo, e algo sobre seu olhar fez Alexandre sentir uma pontada de familiaridade. A verdade que ele temia estava ali, a poucos passos de distância. Mas o que isso significava para Lúcia? O homem deu um passo à frente, mais perto. Você precisa descobrir o que realmente aconteceu. E Lúcia precisa saber quem é você. A tensão aumentou novamente. Alexandre, agora em um turbilhão de emoções, olhou para Lúcia. As lacunas começaram a se preencher em sua mente. A conexão que ele nunca quis reconhecer. Seu pulso acelerado não cessava. E a revelação do homem diante deles mudava de repente tudo o que ele conhecia sobre sua vida. Vamos, Alexandre, o tempo está passando! Lúcia gritou, a preocupação misturada com determinação. Ele estava entre quem sempre foi e o que poderia se tornar. E se tudo o que eu conheci fosse uma mentira? Os pensamentos cruzaram sua mente. E se eu fosse o responsável por arruinar vidas sem sequer saber? Quando a sirene da ambulância se aproximava, a realidade começava a se solidificar. E entre o medo e a incerteza, uma nova pergunta surgia. E se esse homem soubesse ainda mais do que já disse? Um grito cortou os murmúrios. Ele é o culpado de tudo! A voz vinda da multidão fez todos estremecerem. Alexandre olhou para Lúcia, sua expressão repleta de perguntas sem resposta. O que mais seria revelado? Como o passado os ligava de maneiras que eles nunca poderiam imaginar? A verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. E nenhum deles estava pronto para encarar o que via a seguir. As palavras do homem ecoavam na mente de Alexandre como um trovão. Ele olhou para Lúcia, a confusão estampada em seu rosto. Como assim? A voz dele quase falhou. Que ligação você está falando? Vocês têm um laço que ninguém conhece. O homem insistiu, seu olhar intenso. A verdade está prestes a vir à tona. E se não tomarem cuidado, tudo o que conhecem ficará enterrado.
O coração de Alexandre disparou. Ele sempre viu Lúcia como uma estranha, uma pessoa que cruzou seu caminho por um capricho do destino. Mas agora, as palavras daquele homem faziam sua cabeça girar. O que ele queria dizer com um laço? O que mais poderia estar escondido sob a superfície? A multidão se agitava. Vozes se levantavam. Murmúrios de interesse e preocupação se misturando. Alguém gritou: "O que você sabe, homem?" A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Eu sei que o homem caído não é apenas um estranho para vocês. O homem apontou acusadoramente para o corpo no chão. Ele é mais importante do que imaginam. E se não agirmos rápido, perderemos os segredos que ele leva com ele. Alexandre estava atordoado. Lúcia virou-se para ele, os olhos grandes como pratos. O que ele quer dizer com isso? A pergunta dela era mais que um questionamento. Era um pedido de ajuda. E nesse momento, Alexandre percebeu que não era apenas o passado assombrando seu futuro, mas também o de Lúcia. Você precisa entender o que aconteceu antes de se perder em suposições. O homem insistiu. Seu pai e o dela estavam ligados de uma maneira que eu só posso descrever como trágica. Você não conhece toda a verdade. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Mas Alexandre não conseguia desviar o olhar do homem que estava perto deles. Diga! Gritou, percebendo que sua própria vida estava em jogo. O que você sabe? O que se passa aqui? Mas antes que o homem pudesse responder, um novo caos irrompeu pela cena. Alguém na multidão gritou: "Ele está acordando!" Os olhares se voltaram para o homem caído. Para a surpresa de todos, ele começou a se mover, levantando uma mão tremendo. Todos esperavam em silêncio. O homem, com um esforço monumental, abriu os olhos. "Por que não me deixaram em paz?" Sua voz era rouca, mas havia uma clareza que fez o estômago de Alexandre revirar. Ele tinha algo importante a dizer. O que poderia ser? E então, algo inesperado ocorreu. O homem começou a murmurar em meio ao tumulto. Ela precisa saber." E, em um instante de clareza, seus olhos voltaram-se diretamente para Lúcia. Você precisa saber quem você realmente é." Alexandre sentiu seu coração parar. O que ele queria dizer? O alvoroço da multidão sumiu. Todos estavam atentos, capturados por uma promessa de verdade. E enquanto as sirenes finalmente chegaram, uma sensação de apocalipse pairou no ar. O homem tentou falar novamente, mas o som dos paramédicos e o caos ao redor começaram a sufocar sua voz. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. E então, uma reviravolta baixa e devastadora, uma sombra se movia nas costas da multidão. Alguém tinha um revólver. Alexandre viu o brilho do metal antes que pudesse processar. "Cuidado!" gritou, mas foi tarde demais. Bang! O som ecoou como um trovão, cortando o ar e o coração de todos. O corpo do homem que estava caído se contorceu em agonia. Lúcia gritou, enquanto os olhos de Alexandre se alargaram de terror. O que está acontecendo? No meio de toda a confusão, a única coisa que se destacou foi a última palavra que o homem conseguiu proferir. A verdade está em você, Lúcia. E tudo se fez silêncio. Agora, entre a revelação de uma vida inteira e um destino em perigo, um novo mistério começava a se desenrolar. Pakshik Terran, o que se seguia era desconhecido. A verdade esperava, mais próxima do que nunca, mas também mais perigosa. O que Lúcia precisaria enfrentar? E quem realmente era ela? O corpo do homem caído se contorcia, e o tempo parecia congelar à sua volta.
Lúcia estava paralisada, incrédula. Quem sou eu? Suas palavras ecoaram como um grito sussurrado, mas o homem ainda tentava falar. Você precisa saber a verdade. Ele mal conseguia se manter consciente, mas havia algo determinante no seu olhar. Alexandre sentiu um nó na garganta. As sirenes se aproximavam, mas ele sabia que nada disso importava agora. A verdade! Sussurrou Lúcia. Como se uma lâmpada tivesse acendido em sua mente. A ideia de que havia algo oculto, que a vida inteira pode ter sido uma mentira, o deixava em pânico. A multidão estava em frenesi, sussurros misturando-se ao barulho da ambulância e gritos de uma mulher perto da cena. Cuidado! Ele vai! E então, antes que alguém pudesse parar, o homem puxou a respiração. Ela não morreu! O que eu não deixei! Você gritou. E os olhares mudaram rapidamente de foco. O que você disse? O homem estendeu a mão, como se quisesse tocá-la, mas a dor o forçou a recuar. Sua mãe, ela vive! Ela está viva, Lúcia! O coração de Alexandre disparou. Lúcia olhou para ele, seus olhos iluminados por um misto de esperança e desespero. Minha mãe? A pergunta era um sopro, como se ela estivesse tentando entender se o que ouviu era real, se havia alguma possibilidade de salvação. Sim, eu sempre a protegi. Ele não queria que você soubesse. O homem olhou profundo nos olhos de Lúcia, seu rosto pálido, quase sem vida. A verdade é que seu pai, ele não é a quem você pensa que era. Ele não é o homem que você imagina. O mundo ao redor delas tornou-se um borrão. Alexandre olhou para Lúcia e viu a transformação em seu rosto. Uma maré de emoções que parecia estar à beira da loucura. O que você quer dizer com isso? Disse ela, a voz tremendo, entrelaçada com esperança e terror. Se não fizerem nada logo, vocês perderão tudo, inclusive o que realmente importa, gritou o homem, como se suas palavras fossem a última linha de defesa contra um futuro aterrador. O tempo está se esgotando. Então, sob a pressão dessa revelação, a multidão se dividiu e uma figura apareceu do meio do caos. Seu semblante sombrio e familiar. O que você está fazendo aqui? O homem de blazer escuro confrontou o caído. Você não pode deixar que ela saiba. Ele avançou, o olhar gélido e ameaçador. Eu não posso permitir que a verdade venha à tona. O homem no chão deu um último esforço. Eu vou contar tudo. Mas antes que pudesse terminar... E a figura em blazer puxou algo do bolso. Cale-se! E sem pensar duas vezes, disparou um tiro em direção ao homem. Um estrondo ensurdecedor percorreu... Mas a cena se desenrolou rapidamente. O homem no chão tombou novamente, os olhos se fechando, e a multidão ficou em choque. Lúcia instantaneamente recuou, uma expressão de horror em seu rosto. Não, o que você fez? Ela olhou para Alexandre, a confusão se transformando em acusação. Como pode isso estar acontecendo? Alexandre tremia. Aquela violação, aquele ato brutal, mudaria tudo. E naquele instante, o mundo parecia ter desmoronado ao redor deles. E então uma ideia terrível atravessou sua mente. E se tudo isso fosse um plano? E se ele fosse parte de uma trama ainda mais profunda? Naquele momento, as sirenes finalmente ecoaram em seus ouvidos, mas a obscuridade da situação envolvia tudo. Os rostos aterrorizados da multidão, as vozes se elevando em debate, tudo em queda livre. Entre a confusão, apenas uma coisa parecia clara. O passado de Lúcia e o dele estavam agora inextricavelmente ligados. E a verdade, essa cruel e implacável verdade, estava prestes a ser revelada. E no fundo, Alexandre sabia que nada seria como antes. E o que viriam a descobrir mudaria suas vidas para sempre. Lúcia olhou para Alexandre, os olhos cheios de perguntas. O que vamos fazer agora?
E com isso, o desespero tomou conta. Eles estavam em uma corrida contra o tempo. E a revelação do homem no chão, de que Lúcia poderia ter uma mãe viva, nunca fora tão crítica. O que mais poderia estar à espreita, esperando para ser desenterrado? Ho, 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 ho! That poor Prussian Lucia, farther into the gutter deepened this, broke a feeling of regret, broken side, broken upa. E volvia tudo. Ainda na confusão. Estavam em uma corrida contra o tempo. E a revelação do homem no chão. E os olhos cheios de perguntas. O que vamos fazer agora? A voz dela estava cheia de desespero, enquanto o caos ao redor parecia se intensificar. O homem caído tinha revelado que sua mãe poderia estar viva. Mas o que mais poderia isso significar? O homem segurou a mão, temendo, parecendo querer falar, mas as palavras se perdiam em meio à agitação e às sirenes. Precisamos saber o que ele queria dizer. Alexandre sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. O tempo estava se esgotando. Toda a verdade sobre suas vidas estava prestes a ser enterrada com aquele homem, a menos que fizessem algo a respeito. Mas o homem em blazer escuro estava se aproximando de novo. Não deixem que ele fale, gritou o homem, mas seu olhar já estava fixo em Lúcia. Os olhos dela se arregalaram e ela percebeu que a situação ia muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Por favor, não! Ele tem que parar. Alexandre tentou puxar Lúcia para longe, mas estava paralisado. E no meio do caos, o homem caído fez o último esforço. Lúcia! Gritou com todas as forças que lhe restavam. A verdade está em você e na sua mãe. Não houve tempo para processar. Um novo grito interrompeu o momento. Era alguém da multidão, alertando: ele tem uma arma! Um homem se colocou à frente deles, com um brilho metálico na mão. Um tiro ecoou, e o mundo pareceu parar novamente. Bang! O som atravessou a multidão, e todos se jogaram ao chão, menos Alexandre e Lúcia. O homem em blazer escuro caiu, e em um segundo, tudo mudaria. Lúcia estreitou os olhos, sem saber se deveria se alegrar ou se apavorar. Alexandre, com o coração na garganta, se sentiu queimando de adrenalina. "O que você fez?" gritou. Mas o homem que desabou no chão não era o único a derramar sangue. A realidade foi despedaçada quando a multidão começou a murmurar em choque. Ele viu Lúcia se afastar, seus olhos agora escaneando a cena com um pavor palpável. O homem caído estava se contorcendo, mas ao mesmo tempo alguém gritou: "Tem mais alguém!" De repente, uma mulher surgiu entre as sombras, seu rosto pálido e expressivo. "Não! Não faço isso!" Ela se lançou na direção do homem caído. Era uma mulher judeada, com os cabelos desgrenhados, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que cortava a multidão como uma faca. Todos ficaram paralisados. Como ela chegou ali? "Você não pode fazer isso! Não, ele é meu pai!" gritou a mulher, apontando para o homem caído, que até então já havia perdido a consciência. O impacto da revelação cortou o ar como um tiro. Lúcia e Alexandre se entreolharam, sem acreditar. Seu pai? A voz de Lúcia mal saiu mais que um sussurro, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira que nenhum deles poderia prever. O homem que chamou Alexandre e Lúcia tinha revelado algo muito além do que suas mentes podiam processar. Estavam em um turbilhão emocional. A mulher se virou, finalmente focando nos dois. Seus pais, eles estavam juntos. Eles
Eles sabiam um do outro. Ele não estava sozinho. E eu sou a prova viva de que você não é apenas uma mendiga sem lar. Você é parte de algo muito maior. O choque consome Alexandre. A revelação era devastadora. Era tudo uma grande teia de mentiras. Tudo o que conheciam estava agora se desfazendo. Ele olhou para Lúcia. Agora, mais do que nunca, ele percebeu que seus destinos estavam entrelaçados de maneira que nunca imaginou. Qual é a verdade? O que você está dizendo? Alexandre não conseguia compreender tudo aquilo. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. Cada palavra dela ecoava na mente dele. E o mundo começou a girar em massagens de confusão e desespero. Porque se ele morreu, tudo acaba. Você precisa entender. A mulher estava prestes a desmoronar enquanto a multidão assistia, fascinada. A urgência crescia. Nós estamos todos conectados e a vida de todos depende da verdade. Lúcia tinha um nó na garganta e lágrimas escorriam pelo rosto. O que significa isso? Que mais está escondido? E então, tudo se fez claro, mas também confuso. O destino de ambos, a busca pela verdade, a revelação de segredos ocultos estavam todos prestes a emergir de um abismo profundo e chocante. E a pergunta permanecia no ar. Quem realmente eram e o que ainda haviam a descobrir? Lúcia olhou para Alexandre, a confusão estampada em seu rosto. O que vamos fazer agora? A voz dela estava cheia de desespero, enquanto o caos ao redor parecia se intensificar. O homem caído tinha revelado que sua mãe poderia estar viva. Mas o que mais poderia isso significar? O homem segurava a mão, tremendo, parecendo querer falar. Mas as palavras se perdiam em meio à agitação e às sirenes. Precisamos saber o que ele queria dizer. Alexandre sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. O tempo estava se esgotando. Toda a verdade sobre suas vidas estava prestes a ser enterrada com aquele homem, a menos que fizessem algo a respeito. Mas o homem em blazer escuro estava se aproximando de novo. Não deixem que ele fale, gritou o homem, mas seu olhar já estava fixo em Lúcia. Os olhos dela se arregalaram e ela percebeu que a situação ia muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Por favor, não. Ele tem que parar. Alexandre tentou puxar Lúcia para longe, mas estava paralisado. E no meio do caos, o homem caído fez o último esforço. Lúcia! Gritou com todas as forças que lhe restavam. A verdade está em você e na sua mãe. Não houve tempo para processar. Um novo grito interrompeu o momento. Era alguém da multidão, alertando. Ele tem uma arma. Um homem se colocou à frente deles com um brilho metálico na mão. Um tiro ecoou e o mundo pareceu parar novamente. Bang! O som atravessou a multidão e todos se jogaram ao chão, menos Alexandre e Lúcia. O homem em blazer escuro caiu e em um segundo tudo mudaria. Lúcia estreitou os olhos, sem saber se deveria se alegrar ou se apavorar. Alexandre, com o coração na garganta, se sentiu queimando de adrenalina. "O que você fez?" gritou. Mas o homem que desabou no chão não era o único a derramar sangue. A realidade foi despedaçada quando a multidão começou a murmurar em choque. Ele viu Lúcia se afastar, seus olhos agora escaneando a cena com um pavor palpável. O homem caído estava se contorcendo, mas ao mesmo tempo alguém gritou: "Tem mais alguém!" De repente, uma mulher surgiu entre as sombras, seu rosto pálido e expressivo. "Não! Não faço isso!" Ela se lançou na direção do homem caído. Era uma mulher judeada, com os cabelos desgrenhados, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que cortava a multidão como uma faca.
Todos ficaram paralisados. Como ela chegou ali? Você não pode fazer isso! Não! Ele é meu pai! Gritou a mulher, apontando para o homem caído, que até então já havia perdido a consciência. O impacto da revelação cortou o ar, como um tiro. Lúcia e Alexandre se entreolharam, sem acreditar. Seu pai? A voz de Lúcia mal saiu mais que um sussurro, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira que nenhum deles poderia prever. O homem te chamou Alexandre e Lúcia tinha revelado algo muito além do que suas mentes podiam processar. Estavam em um turbilhão emocional. A mulher se virou, finalmente focando nos dois. Seus pais, eles estavam juntos. Eles sabiam um do outro. Ele não estava sozinho. E eu sou a prova viva de que você não é apenas uma mendiga sem lar. Você é parte de algo muito maior. O choque consome Alexandre. A revelação era devastadora. Era tudo uma grande teia de mentiras. Tudo o que conheciam estava agora se desfazendo. Ele olhou para Lúcia, agora mais do que nunca ele percebeu que seus destinos estavam entrelaçados de maneira que nunca imaginou. Qual é a verdade? O que você está dizendo? Alexandre não conseguia compreender tudo aquilo. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. Cada palavra dela ecoava na mente dele. E o mundo começou a girar em mágoas de confusão e desespero. Porque se ele morreu, tudo acaba. Você precisa entender. A mulher estava prestes a desmoronar enquanto a multidão assistia, fascinada. A urgência crescia. Nós estamos todos conectados e a vida de todos depende da verdade que sabemos. Então, sob a pressão dessa revelação, a multidão se dividiu e uma figura apareceu do meio do caos. Seu semblante sombrio e familiar. O que você está fazendo aqui? O homem de blazer escuro confrontou o caído. Você não pode deixar que ela saiba. Ele avançou, o olhar gélido e ameaçador. Eu não posso permitir que a verdade venha à tona. O homem no chão deu o último esforço. Eu vou contar tudo! Mas antes que pudesse terminar, a figura em blazer puxou algo do bolso. Cale-se! E sem pensar duas vezes, disparou um tiro em direção ao homem. O estrondo ensurdecedor percorreu o ar. Alexandre gritou, não! Mas a cena se desenrolou rapidamente. O homem no chão tombou novamente, os olhos se fechando, e a multidão ficou em choque. Lúcia instantaneamente recuou, uma expressão de horror em seu rosto. Não! O que você fez? Ela olhou para Alexandre, a confusão se transformando em acusação. Como pode isso estar acontecendo? Alexandre tremia. Aquela violação, aquele ato brutal, mudaria tudo. E naquele instante, o mundo parecia ter desmoronado ao redor deles. Então, uma ideia terrível atravessou sua mente. E se tudo isso fosse um plano? E se ele fosse parte de uma trama ainda mais profunda? Naquele momento, as sirenes finalmente ecoaram em seus ouvidos. Mas a obscuridade da situação envolvia tudo. Os rostos aterrorizados da multidão, as vozes se elevando em debate, tudo em queda livre. Entre a confusão, apenas uma coisa parecia clara. O passado de Lúcia e o dele estavam agora inextricavelmente ligados. E a verdade, essa cruel e implacável verdade, estava prestes a ser revelada. E no fundo, Alexandre sabia que nada seria como antes. E o que viriam a descobrir mudaria suas vidas para sempre. O corpo do homem caído se contorcia. E o tempo parecia congelar à sua volta. Lúcia estava paralisada, incrédula. Quem sou eu? Suas palavras ecoaram como um grito sussurrado. Mas o homem ainda tentava falar. Você precisa saber a verdade. Ele mal conseguia se manter consciente. Mas havia algo determinante no seu olhar. Alexandre sentiu um nó na garganta.
As sirenes se aproximavam, mas ele sabia que nada disso importava agora. A verdade, sussurrou Lúcia, como se uma lâmpada tivesse acendido em sua mente. A ideia de que havia algo oculto, que a vida inteira podia ter sido uma mentira, o deixava em pânico. A multidão estava em frenesi, sussurros misturando-se ao barulho da ambulância e gritos. Cuidado, ele vai! E então, antes que alguém pudesse parar, o homem puxou a respiração. Ela precisa saber. E em um instante de clareza, seus olhos voltaram-se diretamente para Lúcia. Você precisa saber quem você realmente é. Alexandre sentiu seu coração parar. O que ele queria dizer? O alvoroço da multidão sumiu. Todos estavam atentos, capturados por uma promessa de verdade. E enquanto as sirenes finalmente chegaram, uma sensação de apocalipse pairou no ar. O homem tentou falar novamente, mas palavras sem som escaparam de seus lábios. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Ele parecia esforçar-se ainda mais, como se cada sílaba estivesse presa num nó. E foi aí que, de repente, uma figura alta e sombria surgiu à sua esquerda. Ele se destacava na multidão, com um olhar penetrante. Não! Gritou a figura, um homem de terno, com uma expressão feroz. Ele está mentindo! As palavras ressoaram e geraram um novo alvoroço entre os presentes. É tudo uma armadilha! Todos viraram a cabeça para o homem interno, a tensão aumentando. Lúcia e Alexandre trocaram olhares rápidos, confusos e alarmados. O que você sabe? A voz de Lúcia tremia, enquanto a verdade parecia escorregar mais uma vez entre seus dedos. O que vocês estão prestes a descobrir vai mudar a vida de vocês para sempre. O homem caído, ele não é quem vocês pensam que é. As pessoas começaram a murmurar e Alexandre sentiu um arrepio na espinha. Ele é um criminoso. E se vocês não pararem agora, vão se afundar nesse mar de mentiras. O olhar do homem que entrara era intenso, como um farol na noite. Lúcia, sua mãe está viva, mas o que ele não lhe disse é que ela está em perigo. Você precisa sair daqui agora. O pânico tomou conta e a multidão se movia, desesperada para ouvir mais. Mas antes que isso acontecesse, o homem caído respirou com dificuldade. Lúcia, não acredite nele. Ele parecia lutar contra sua própria dor, enquanto suas mãos tremiam. Ele não é o que parece. Nesse momento, Alejandro ainda estava perplexo. Como assim? O homem caído não podia simplesmente estar mentindo. Mas a multidão estava dividida. Algumas pessoas escutavam o homem interno. Outras queriam ouvir mais do caído. Silêncio! Gritou um oficial da polícia, interrompendo a confusão. E em meio a toda a agitação, uma mulher se destacou ao fundo. Ela estava coberta de uma sombra, mas seus olhos, aqueles olhos, eram tão familiares. Ela avançou, tropeçando, e por um momento tudo pareceu se desvanecer. Lúcia! A palavra saiu como um sussurro quase perdido. A multidão ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Lúcia olhou para a mulher e seu coração disparou. As semelhanças eram inegáveis. Mãe! A palavra quase se tornou um lamento. É você! A mulher ergueu a mão, emocionada, mas as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Você precisa saber, querida, tudo o que aconteceu. Seu pai, ele não era o único que tinha segredos. E antes que pudesse continuar, um barulho ecoou. O homem caído lançou um olhar feroz para a mulher. O que você está fazendo aqui? Sua voz soava alterada. Você não pode arriscar tudo isso. A cena estava prestes a desmoronar de novo. E a única coisa que Alexandre pôde fazer foi olhar para Lúcia. A dúvida, a confusão, as verdades e mentiras estavam todas entrelaças. Lúcia não sabia em quem confiar, e naquele momento,
A ideia de que a vida dela, a vida de Alexandre, tudo que eles pensavam saber poderia ser uma completa ilusão, parecia mais próxima do que nunca. O que mais seria revelado? O que estava por trás de toda essa teia de mentiras? A única certeza é que a verdade, como um fio frágil, estava prestes a ser puxada. E o resultado pode ser desastroso. Lúcia olhou para a mulher com os olhos arregalados, como se o tempo tivesse paralisado. Mãe! A palavra saíra como um sopro, mal acreditando no que via. A mulher, tão semelhante a ela, estava mais próxima do que imaginara. Sim, sou eu! A mulher se aproximou com passos hesitantes. O desespero por trás de seus olhos a tornava quase irreconhecível. Você não pode ficar aqui. Perigo está à espreita. No entanto, a atenção da multidão já se deslocava novamente para o homem caído, que agora tentava se arrastar, os olhos cheios de desespero. O homem interno não perdeu tempo. Precisamos levá-la para longe. Você não pode acreditar no que ele diz. Ele se virou na direção de Lúcia, e a urgência em sua voz a fez hesitar. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina. Alexandre estava em choque. Cada palavra soava como um sino de alarme em sua mente. O homem caído estava falando sobre segredos. E agora, Lúcia estava ligada àquela mulher que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Mãe, o que está acontecendo? Lúcia implorou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Tudo parecia um borrão. Sonhos e realidade se confundindo em um labirinto. Nu, você não deveria estar aqui. Eu tentei me proteger. A mulher quase gritou, sua voz alta cortando o ar pesado. Um murmúrio crescente tomou conta da multidão, os rostos torcidos em curiosidade e medo. O homem caído tentou erguer-se, mas a dor era intensa. Lúcia, vem comigo. Preciso te contar a verdade. A verdade sobre seu pai e sua mãe. Sobre tudo. Ele gaguejou. Cada palavra lhe custava. E antes que alguém pudesse reagir, um tiro cortou o ar. O mundo girou. O som estrondoso fez todos se agacharem, olhos arregalados em busca de abrigo. O homem interno caiu disparando palavras de aviso. Mas tudo se resumia a caos e pânico. Cuidado! Gritou alguém, e Alexandre sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Ele puxou Lúcia para perto, protegendo-a instintivamente. Vamos sair daqui! E no momento em que ele a segurou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo mais que não sabia. A mulher avançou até o homem caído, mas num instante, a tensão se transformou em terror absoluto quando um segundo tiro ecoou. Ela, em um último esforço, se jogou na frente dele. Não, não faça isso! Mas a cena estava se desenrolando tão rapidamente que todos pareciam assistindo a um filme de horror. O queixo de Lúcia caiu com a revelação, enquanto o homem caído olhava para a mulher, chocado. Por quê? Você não deveria ter se exposto. A mulher estava feita de dor e bravura, mas sua determinação não parecia o suficiente. Os olhares da multidão se voltaram para Lúcia, como se ela fosse a ligação entre todos aqueles segredos. Você não precisa ouvi-los. A verdade é que você é uma herdeira de um legado que não pode suportar. O homem interno gritou com uma urgência crescente. Sem saber o que fazer, Lúcia olhou para Alexandre, e nesse instante, a verdade estourou em sua mente como um raio. Ela sempre soubera que havia algo mais, mas agora, tudo estava prestes a se desvelar de um jeito que nunca imaginou. Seria capaz de lidar com isso? Ou toda a sua vida era uma grande mentira? Então, num piscar de olhos, a mulher puxou algo de seu bolso. Isso! É a chave que pode salvar ou destruir. Você precisa decidir, Lúcia. Antes que a multidão pudesse reagir, um grito cortou o ar. O corpo do homem caído, ainda agonizando,
passou a revelar detalhes que mudariam tudo. Ela não é quem você pensa. Lúcia sentiu um aperto no peito. Tudo o que acreditava estava desmoronando. E as últimas palavras daquele homem ecoaram em sua mente como um trovão, aumentando a confusão. O que você quer dizer com isso? A pergunta estava em seus lábios, a insegurança dominando. Enquanto Alexandre assegurava, uma nova ideia surgia. E se tudo o que eles sabiam fosse apenas uma cilada? E se, no fundo, a verdade fosse tão sombria que nem podiam imaginar? As sirenes se aproximavam, mas uma tempestade se formava em seus corações. Escolha sabiamente, Lúcia. A mulher gritou, seu olhar agora cheio de urgência. Naquele momento, tudo parecia uma questão de vida ou morte. O que ela decidiria mudaria tudo. O que aconteceria quando a verdade finalmente irrompesse? Lúcia olhava para a mulher à sua frente, lutando para processar tudo. Mãe? O aperto em seu coração se tornava insuportável. A voz do homem caído ainda ecoava em sua mente. A verdade está em você. Agora, vendo sua mãe, tudo parecia um sonho. A multidão estava paralisada, mas o homem interno não perdeu tempo. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Ele puxou Lúcia pela mão, seu olhar intenso. A verdade está em jogo e você não pode se arriscar. Mas o homem caído, visivelmente debilitado, esboçou um movimento. Lúcia, escute, ele está mentindo. Você é a chave para tudo. Ele lutava para falar. Cada palavra parecia uma batalha. O ambiente ao redor parecia cada vez mais calmo. Os gritos da multidão se transformando em murmúrios nervosos. Não! Deixe ela em paz! A mulher gritou. Um pânico desenfreado a levava a se aproximar do homem. Mas Alexandre segurou Lúcia, protegendo-a. Ele não sabia qual era a verdade, mas sentiu que não podia deixá-la ir. O homem interno interveio rapidamente. Esse homem não sabe o que está falando. Ele só quer manipulá-la. A tensão aumentava e o ar estava carregado de nervosismo e medo. Lúcia olhou de um lado para outro, suas emoções a dominando. O que está acontecendo? Você não faz ideia do perigo em que está metida. O homem interno parecia desesperado. A verdade sobre sua mãe, sobre você, pode te colocar em risco. Se ele morrer, tudo estará perdido. Assim, entre gritos e gestos frenéticos, o homem começou a se contorcer, tentando levantar-se. Lúcia, você não pode deixar a verdade morrer com ele. Sua voz era um grito de desespero, como se a vida dele dependesse disso. Então, a mulher deu um passo à frente, seus olhos brilhando. Você merece saber, querida. Sua vida não é apenas uma história de dor. É cheia de segredos que você precisa desvendar. A intensidade da situação crescera tanto que até a multidão parecia respirar em uníssono. Lúcia, hesitante, tomou um passo em direção ao homem caído. O olhar dele refletia dor e talvez arrependimento. A vida que você viveu não pode ser o fim. Você tem um legado a cumprir. Ele gaguejava, mas as palavras saíam como se fossem críticas importantes. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Diga a verdade, agora! Um segundo tiro ecoou e tudo se transformou em caos novamente. O homem interno se lançou para proteger Lúcia e a mulher. A adrenalina pulsava enquanto a verdade começava a emergir entre os escombros das mentiras. Lúcia, entre lágrimas, olhou para a mulher. Mãe, você precisa me contar tudo. O desespero a tornava audaciosa. Se existe uma verdade, eu quero saber. Mas foi nesse momento que a mulher revelou a chave para tudo, uma pequena caixa de metal. Isso é o que você precisa, Lúcia. O seu pai, a sua história, tudo está aqui. Enquanto as sirenes se aproximavam,
Alexandre sabia que tinha uma decisão a tomar. E no meio da confusão, a esperança acendeu uma centelha no coração de Lúcia. Afinal, a verdade poderia ser dolorosa, mas também poderia ser libertadora. Lúcia pegou a caixa, segurando-a firme em suas mãos. A multidão começou a dispersar, mas as vozes do passado ainda ecoavam. Um misto de medo e expectativa pairava no ar. O que fazer com isso agora? Lúcia murmurou, contemplando o futuro que se desenhava à sua frente. E à medida que o caos diminuía, uma nova jornada se apresentava. Eles não sabiam o que viriam a descobrir, mas era certo que o poder da verdade estava prestes a transformar suas vidas. E de forma inexplicável, uma onda de determinação os envolveu. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.